Deixa eu compartilhar a tela aqui. Na semana passada a gente terminou a comunicação da Condessa Paula. O João não. Acho que o João não estava, estava. Semana passada me ausentei. É verdade. Foi na semana passada, porque até que a Marleninha fez a leitura para nós. Certo. Mas aí a gente terminou a comunicação da Condessa Paula. E vamos começar hoje a do Jean Renault. Vamos estudá-la. Ô, João, você pode fazer a leitura para nós? Claro, posso sim. Acabou a Condessa Paulo, né? Isso. Tá. Pode dar uma colher de chá aqui me explicando como que lê esse nome, porque provavelmente eu vou ler errado. Renault. Pode falar Jean. Jean, acho que é mais fácil para a gente, né? Jean. Jean Jean, Renault. Jean Renault. Sociedade Espírita de Paris. Comunicação espontânea. Meus amigos, como é magnífica esta nova vida! Semelhante à luminosa torrente, arrasta no seu curso imenso as almas sequiosas do infinito. Após a ruptura dos laços carnais, meus olhos abarcaram os novos horizontes que me cercam e pude fruir das esplêndidas maravilhas do infinito. Passei das sombras da matéria à aurora deslumbrante que anuncia o Todo-Poderoso. Estou salvo, não pelo mérito de minhas obras, mas pelo conhecimento do princípio eterno, que me fez evitar as máculas impressas pela ignorância na própria humanidade. Minha morte foi abençoada. Meus biógrafos a julgaram prematura. Ah, os cegos! Lamentarão alguns escritos, lamentarão alguns escritos nascidos da poeira e não compreenderão o quanto é útil para a santa causa do Espiritismo o pouco ruído que se faz em torno do meu túmulo recém-fechado. Minha obra estava terminada. Meus antecessores abriram o caminho. Eu havia alcançado este ponto culminante em que o homem deu o que tinha de melhor e onde não faz mais que recomeçar. Minha morte desperta a atenção dos letrados sobre minha obra capital, que interessa à grande questão espírita, que eles fingem desconhecer, mas que muito em breve os empolgará. Glória a Deus. Ajudado pelos espíritos superiores que protegem esta nova doutrina, seria um dos batedores que assinalam a vossa entrada. Aí, valeu, João. Ó, o Zé Mauro entrou aí com a gente. Tava sumido também o Zé. Boa noite, Zé. Boa Zé, noite para a gente tava vocês. sentindo só a falta aqui, hein? Eu também senti muita falta da reunião, mas muito mesmo. Que bom que você tá de volta, então. Obrigado. Aqui, pessoal, ele faz uma breve introdução, né? Ele mesmo coloca o próprio espírito, deu essa comunicação espontaneamente. Então, ele faz uma breve introdução ali e já narra, né, a grandeza que é a magnífica vida, como ele diz, ali do outro lado, né, que é a vida espiritual. E ele diz que essa aurora, né, tudo que ele conquistou ali, naquele momento, toda a felicidade que ele experimentava naquele momento, se devia pelo fato de que ele conheceu o princípio eterno, né, que seria nada mais, nada menos do que o Espiritismo, que ele teve o mérito de conhecer, estudar e professar, né, que é o mais importante de tudo. E a gente consegue perceber que através da escrita dele, apesar do Kardec não ter feito nenhuma introdução, de que ele era um escritor, né, e tinha ali, de certa maneira, a sua fama ao seu entorno, não sei precisar qual era essa fama, né, mas que gerou ali um, um comentário, né, ou um entristecimento, um luto, de certa maneira, também pela morte desse indivíduo, desse espírito. E ele narra, e isso é muito interessante, né, que a morte, né, a atenção que a morte dele havia atraído, isso servia para a santa causa do espiritismo. Então, isso era de bom termo, porque as pessoas iriam atrás também de suas obras, iriam buscar, etc. E, aparentemente, ele também escreveu obras sobre a questão espírita, sobre a filosofia espírita, o que é muito interessante também. Mas ele faz uma breve introdução. Alguém quer comentar sobre isso? Sobre a introdução? E isso que ele comenta também, né? Sobre a importância, alguns que vão julgar, como ele diz, né? Alguns colocaram a morte dele como prematura, provavelmente deve ter morrido jovem.
mas que, no entanto, essa morte ela era necessária naquele momento, e além disso ela teria benefícios para a causa do espiritismo. Está aberta a palavra, se alguém quiser comentar. Não? Eu acho que a gente pode seguir, João. João? Seu microfone está fechado. Não sei se ele está ouvindo a gente. No microfone que é fechado. Consegui voltar. É que eu não estava conseguindo abrir ele. Eu fechei aqui, quando vocês falaram comigo, eu não estava conseguindo abrir. Deve ter dado tá. Não, acontece. No meu aparelho aqui. Normal. Posso continuar? Pode sim. Paris. Reunião familiar. Outra comunicação espontânea. O espírito responde a uma reflexão sobre sua morte inesperada, em idade pouco avançada, o que surpreendeu muita gente. Quem me diz que a minha morte não foi um benefício para o espiritismo, para seu futuro, para as consequências? Para suas consequências? Notastes, meu amigo, a marcha que segue o progresso, o caminho que toma a fé espírita? Deus, primeiramente, deu provas materiais, dança das mesas, batidas e toda a sorte de fenômenos. Era para chamar a atenção. Era um preâmbulo divertido. Para crer, os homens necessitam de provas palpáveis. Agora a coisa é completamente diferente. Após os fatos materiais, Deus fala à inteligência, ao bom senso, à razão fria. Já não se trata de manifestações de força, mas de coisas racionais, que devem convencer e até congraçar os incrédulos mais obstinados. Isto é apenas o começo. Notai bem o que vos digo. Toda uma série de fatos inteligentes e irrefutáveis vão seguir-se, e o número dos adeptos da fé espírita, já tão grande, vai aumentar ainda mais. Deus vai conquistar as inteligências de Éscolo, as sumidades do espírito, do talento e do saber. Será um raio luminoso a espalhar-se por toda a terra, como um fluido magnético irresistível, impelindo os mais recalcitrantes à busca do infinito, ao estudo dessa admirável ciência, que nos ensina máximas tão sublimes. Todos vão agrupar-se em torno de vós, e a abstração feita do diploma de gênio que lhes havia sido dado, vão fazer-se humildes e pequenos, para que aprendam e se convençam. Depois, mais tarde, quando estiverem bem instruídos e bem convencidos, servir-se-ão de sua autoridade e da fama de seus nomes para levar mais longe ainda aos seus últimos limites, a meta que todos vos propusestes, a regeneração da espécie humana pelo conhecimento raciocinado e aprofundado das existências passadas e futuras. Eis minha sincera opinião sobre o estado atual do Espiritismo. Olha que interessante. Primeiro ele vai traçar o caminho que o Espiritismo estava trilhando até aquele momento, né? Então ele narra ali que o Espiritismo, e retoma inclusive no início ali, sobre a influência que a morte dele tinha de benefício para o Espiritismo também, mas que ele narra a marcha do progresso que o Espiritismo estava tomando até aquele momento. Isso é muito interessante. Então, o primeiro encantou com os fenômenos materiais, chamou a atenção, atraiu para que os estudiosos, aqueles que estivessem, né, abertos para isso, pudessem estudá-los, esses fenômenos, e após isso, através do estudo, da metodologia científica desenvolvida, perceberam que era um fenômeno material e aquele fenômeno tinha uma causa. Então, aí que a ciência entra. A ciência percebe o fenômeno e a ciência estuda um fenômeno, assim como a física, como a química, ou até a biologia, de certa maneira. O espiritismo, como uma ciência natural, também faz desse modo. Então, observa o fenômeno, estuda o fenômeno. E, através do estudo desse fenômeno, né, no caso, as mesas girantes, as batidas, após isso, a comunicação, né, que começou a ser feita através da psicografia. Primeiro, acontecia de que maneira? Acontecia eles colocavam, né, os lápis em meio a um cestinho, e aquele cestinho ia escrevendo, né? Mas depois os próprios espíritos recomendaram que eles poderiam usar os médiums, né?
as pessoas para escreverem através delas. Então o fenômeno foi evoluindo e esse fenômeno foi sendo estudado. É o que Kardec fez. Então, a partir disso, ele foi desenvolvendo a ciência espírita. E é por isso que ele vai deixar muito claro, assim como o próprio Kardec deixava, que o espiritismo conversa com a razão, algo com bom senso. Ele diz a mais fria razão, né? Então, não é uma coisa milagrosa. Os fenômenos espíritas não são milagrosos, não são misteriosos. O espiritismo, ele tira o véu do sobrenatural para mostrar que aquilo faz parte da natureza divina. E como um fenômeno divino, como um fenômeno natural, deve ser estudado, deve ser levado a sério e buscado ali as suas causas e também as suas consequências. E é isso que Kardec se propôs a fazer e bem fez, né, como nós sabemos. Uma dedicação imensa. E por isso que vai conversar com razão, porque aqueles que estiverem, de fato, dispostos a estudarem, a encararem o fenômeno, né, e analisarem a ciência espírita já desenvolvida por Allan Kardec, perceberão que aquilo é algo racional, é algo concreto e que merece esse olhar sério, né? Merece ser olhado como uma ciência. Da mesma maneira que aconteceu com outras ciências. Muitas vezes, e a gente tem até um exemplo muito famoso, né, que é do Galileu Galilei, quando ele em seu século, ele descobriu, né, que a Terra não eram os planetas ou o Sol que giravam ao entorno da Terra, mas era o contrário, os planetas giravam ao entorno do Sol. E ele, através dos seus estudos, né, e análises astronômicas, ele chegou a essa conclusão. E quando ele levou isso a público, né, através de seus escritos, isso gerou um burburinho e um ódio contra ele, porque tratavam aquilo como heresia, porque, segundo os predominantemente católicos do período, aquilo era uma heresia, né, era um ataque a Deus. E a ciência, em outras épocas também, ela foi tratada dessa maneira. Novas revelações, por muito tempo, foram desdenhadas pelo público científico. A academia, né, científica, os estudiosos intelectuais, eles têm e sempre tiveram essa característica dessa arrogância, né, de tratarem com arrogância e com menosprezo aquilo que se chega, de novo, até o olhar deles. O que é um grande erro, porque a própria ciência tem como um de seus pilares principais a possibilidade de estar errada, a possibilidade de errar, a possibilidade de descobrir coisas ainda não conhecidas, né, coisas que até então estavam obscurecidas para a humanidade. É uma possibilidade que a ciência tem sempre em aberto e deve manter sempre em aberto. Então, por isso que tudo que chega de maneira séria merece uma análise séria. E o Espiritismo fez e faz dessa maneira. E por isso que ele conversa com razão. E por isso ele vai convencer, como bem disse aí o Renaud, né, que vai convencer até os mais incrédulos, os incrédulos mais obstinados, aqueles que são os mais decididos a não crerem, né? Mas ela vai conversar e aos poucos vai transformar esses homens, fazer com que eles estudem, conheçam e se dediquem ao Espiritismo. E por fim, né, como ele coloca, que é um próprio caminho que Kardec trilha, e dedica inclusive um texto da Revista Espírita para falar sobre isso. Por fim, ele vai falar sobre a revolução moral, que é o grande objetivo do Espiritismo, porque nós estudamos com o objetivo de nos melhorarmos, de nos transformarmos moralmente, que essa revolução aconteça. Então, esse é o nosso objetivo, a regeneração do homem vai acontecer através do conhecimento do Espiritismo. E é isso que ele destaca aqui. Então, com o tempo, e essa marcha é uma marcha imparável, né? Não há como parar o que é natural, os homens evoluirão, conhecerão o Espiritismo e se transformarão através das revelações que o Espiritismo faz, né? E por grande parte isso se deve exatamente pela característica racional que o Espiritismo, que é uma ciência, possui. É isso que ele destaca aqui muito bem, excelentemente. E aí, pessoal, algum comentário sobre mais essa comunicação dele? Outra comunicação espontânea, inclusive, aí agora Kardec vai evocá-la. Acho interessante que ele acertou, né? É um processo que vem acontecendo, mas que, se a gente observar ali a época que foi escrito, ele realmente acertou. Sim, exatamente. E como é uma coisa até que na semana passada o Cosme e o Mário comentaram, né, na live de aniversário do Luz e Amor, que é algo que fica perceptível quando o Kardec escreve sobre isso, né? Ali no período, a gente tem que pensar e voltar para aquele período, nos colocarmos lá, o Espiritismo ele crescia
mas tão exponencialmente, que a impressão que Kardec e os espíritas daquele período tinham é que em pouquíssimo tempo ali, o tempo, por exemplo, a época que nós estamos, já seria o mundo todo quase praticamente espírita. Porque ali em poucos anos, o espiritismo ganhou não milhares de adeptos, mas milhões de adeptos. Então já tinha ali, e o próprio Kardec faz essa estimativa ali no período, mais de 1 milhão de espíritas. Né? Ele consegue estimar dessa maneira, se utilizando, inclusive, das cartas que recebia, mas também das assinaturas da revista e de outras revistas, de outros periódicos espíritas que aconteciam pelo mundo. Então, ali para eles, a impressão que se tinha, né, é que o espiritismo cresceria ainda mais do que cresceu. Né? O espiritismo é muito grande. Se a gente for parar para ver, gente, o que era, por exemplo, o cristianismo 160 anos depois de Cristo? Era quase nada. Né? Era muito pouco, muito pouco. E olha como o espiritismo já é grande. Né? Quando a gente vai falar sobre, obviamente, né, tem esse caráter, quando o pessoal vai falar sobre religiões, né, apesar do espiritismo não se denominar como uma religião como as outras, né, então não é uma religião como o catolicismo ou os evangélicos, mas quando se fala, né, dessa maneira sobre fé, o espiritismo é contado aí entre a maioria das pessoas como uma religião que está na boca de todo mundo sabe pelo menos o que é, né? Então já tem essa identificação muito grande, e principalmente no Brasil, que tem uma força que eu não preciso nem comentar sobre. Mas é muito interessante a gente pensar sobre essa marcha que o espiritismo está tomando, e como 150 anos, se a gente for pensar principalmente na perspectiva de Deus, não é nada, né, gente? Deve ser aí milésimos de segundo, 150 anos, fazendo uma comparação parca da nossa parte. Mas, assim, isso é muito interessante, chama muita atenção. A gente tem que pensar também, né, que após Kardec, tiveram 2 guerras devastadoras, né, as 2 guerras mundiais na Europa, o que dificultou muito com o progresso do espiritismo ali naquela região. Então, tiveram coisas que não tinham como ser previstas por Kardec, né? Intempéries ali que aconteceram que não tinham como ser previstas. Mas no ritmo que as coisas andavam ali até o momento, a previsão que ele fez foi de que o espiritismo chegasse muito mais rápido ainda, com mais adeptos e mais força ainda. Apesar que nós já temos muita força, né? Se formos parar para pensar aí, a pouca existência, o espiritismo perto de outras fés, né? É recém-nascido, é muito pouco tempo ainda. Como, por exemplo, o cristianismo em geral, né, que tem aí mais de 1000 anos, se for falar do catolicismo em específico, né, tem muito tempo, uns 1400 anos, 1600 anos mais ou menos, né, mas isso é muito interessante. Alguém quer comentar sobre isso? É interessante, né, essa observação que você fez, Victor. Mas lembrando também que os espíritos falam que nem todo mundo vai ser espírita, as ideias que serão vulgarizadas, né? E isso é que importa, né? Mas se a gente for ver, é um número bem, bem restrito mesmo, né? De pessoas que são espíritas, né? Mas de fato é o que importa, né, Marleninha? Porque como os exemplos que eu dei de outras ciências, né, como a física, nós não somos, imagino que entre nós aqui não tenha nenhum físico, né, mas nós admitimos os fenômenos que a física estuda, né, nós os temos como corretos e verdadeiros. E é assim que será com o espiritismo também. Não necessariamente a pessoa precisará se denominar espírita, né, ou viver em prol do espiritismo. Assim como, por exemplo, a medicina tem fatos irrefutáveis e inegáveis aí, e muitas pessoas agem contrariamente às recomendações da medicina, né? Então, não necessariamente esses fatos serem aceitos farão com que as pessoas naturalmente os adotem como corretos e pratiquem como o espiritismo, por exemplo, coloca para nós. Assim como o exemplo que eu dei da medicina, né? A gente sabe de várias coisas que a medicina diz para nós, não façam dessa maneira, que não é o mais positivo, não é o mais saudável, e a gente insiste em fazer assim, né? É um exemplo. O espiritismo da mesma maneira. Como uma ciência, ele irá ser aceito racionalmente por todos, né? Mas que todos irão professá-lo, de fato, é impossível, porque hora ou outra vai ter um ali, né? A não ser o momento em que nós nos tornaremos aí em um mundo já mais evoluído, ali, mas como você bem disse, já será uma crença vulgarizada, né? Todos a conhecerão e não necessariamente precisará ter esse nome, né? O espiritismo, mas já será algo comum para todos, natural, ali faz parte, né? Da vida das pessoas. Já será algo noite. O Tony, quer comentar? Eu pesquisei aqui na internet
segundo o IBGE, no Brasil, tem 3,8 milhões de espíritas e 30 milhões de simpatizantes. Então, é 3,8 milhões de adeptos e 30 milhões de simpatizantes. É um número muito, muito grande, né? Isso melhora, né? É muita gente. Tá? E isso é aqui de acordo com o Conselho Espírita Internacional, em 36 países ao redor do mundo. O que é que você falou agora por último? Não entendi, Tony. Que esse número é em 36 países ao redor do mundo. Tá. Uhum. Não, que está em 36 países. Mas no Brasil é aqueles números que eu falei. Entendi. Interessante demais. Obrigado por trazer os números, Tony. A gente percebe, né? Essa marcha, ela tá e vai naturalmente se tornar cada vez maior, principalmente agora que o Espiritismo tem uma base muito sólida no Brasil, né? Mas é isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Então podemos prosseguir, João. Prossigamos, então. Bordeaux. Agora eu li o nome certo. Evocação. Atendo com prazer ao vosso apelo, senhora. Sim, tendes razão. A bem dizer, a perturbação espiritual não existiu para mim. Isso corresponde ao pensamento do médium. Exilado voluntariamente em vossa terra, onde deveria lançar a primeira semente séria das grandes verdades que atualmente envolvem o mundo. Sempre tive consciência da pátria e logo me reconheci em meio aos meus irmãos. Aí o médium faz a pergunta. Agradeço por terdes vindo, mas não acreditava que meu desejo de conversar tivesse alguma influência sobre vós. Deve haver necessariamente tão grande diferença entre nós que só penso nisso com respeito. Obrigado, minha filha, por este bom pensamento, mas deveis saber também, seja qual for a distância que entre nós se possa estabelecer quanto às provas acabadas, mais ou menos prontamente, mais ou menos felizes, que há sempre um laço poderoso a nos unir, a simpatia. E esse laço vós o apertastes pelo vosso pensamento constante. Apesar de muitos espíritos terem explicado suas primeiras sensações ao despertar, terias a bondade de me dizer o que experimentastes ao vos reconhecer e como se operou a separação entre o espírito e o corpo? Do mesmo modo que para todas as pessoas. Senti o momento da separação aproximar-se. Contudo, mais feliz que muitos, não me causou angústia, posto que lhe conhecia os resultados, embora fossem ainda maiores do que eu pensava. O corpo é um entrave às faculdades espirituais, e, sejam quais forem as luzes que se tenham conservado, são sempre mais ou menos abafadas pelo contato da matéria. Adormeci esperando um despertar feliz. O sono foi curto, a admiração imensa. Desdobrados aos meus olhos, os esplendores celestes brilhavam com toda a sua magnificência. Meu olhar maravilhado mergulhava nas imensidades desses mundos, cuja existência e a habitabilidade eu afirmara. Era uma miragem que me confirmava a verdade de meus sentimentos. Por mais seguro que se julgue o homem ao falar, às vezes tem no fundo do coração momentos de dúvida, de incertezas. Desconfia, se não da verdade que proclama, pelo menos dos meios imperfeitos que emprega para a demonstrar. Convencido da verdade que queria que admitissem, muitas vezes tive de combater contra mim mesmo, contra o desânimo de ver, de tocar, por assim dizer, a verdade, e de não poder torná-la palpável aos que teriam tanta necessidade de nela crer para marchar com segurança na estrada que devem seguir. Aí pode parar aí. Muito interessante, né? E até a própria forma como ele já chega respondendo o pensamento da médium, né? E isso, inclusive, nos demonstra a capacidade que todos os espíritos têm, naturalmente, de lerem os pensamentos dos homens, né? Então, ele já logo responde à médium
ela nem precisou evocá-lo verbalmente, né? Apenas pelo pensamento ele já veio, e por isso o próprio Kardec diz, né, que o pensamento, assim como a prece, é uma evocação. Quando a gente pensa ou ora por alguém, nós estamos evocando aquela pessoa, aquele espírito naturalmente. Isso é muito interessante. E ele fala, né, e ele já vem dizendo, né, já vem falando sobre a facilidade que ele teve por passar pelo processo da perturbação, né, que ela nem existiu, porque ele já tinha o pensamento desenvolvido, já entendia a questão da natureza espiritual. Então aquilo foi de uma facilidade maior. Ele próprio coloca, sempre tive consciência da pátria e me reconheci depressa no meio de meus irmãos. Olha que belo. Então é o que a gente vem falando, inclusive, aqui, que é característico desses espíritos que são felizes, já mais evoluídos. E ela fica surpresa, e isso é muito interessante, ela fica surpresa que ele foi até ela, né? Então ela ficou pensando, mas não teria acreditado que meu desejo de conversar convosco tivesse influência sobre vós. E é muito comum que pensemos dessa maneira, né? Mas para esses espíritos, o que importa para eles de fato é esse desejo verdadeiro, né? Pouco importa quem seja a pessoa que esteja evocando ele. Então a intenção conta muito, né? Pode ser um espírito de um nome extremamente respeitado e de muito conhecimento e às vezes de muita evolução, mas se a gente não tem o desejo, né, independente de quem nós formos, né, se a gente não tem o desejo verdadeiro, a intenção para evocá-lo, para ele pouco importa, porque é isso que ele vai prestar atenção. Qual é a intenção? É a seriedade, o nível de seriedade daquele que está me evocando. E isso é muito interessante. E ele fala, né, que agradece a ela pelo bom pensamento que teve por ele. E, consequentemente, também, e ele fala uma coisa que é muito interessante, que essa simpatia que ocorre entre os espíritos, ela se fortalece com a frequência do pensamento. Então, quanto mais você pensa naquele, o estreitamento do laço é maior. Então, essa ligação se torna ainda mais forte quando o pensamento se torna constante no espírito. Isso vale, inclusive, para os obsessores, como também para os bons espíritos, né? Então, por isso que é a importância da prece, né? A prece, ela vai estreitar cada vez mais esses laços com os bons espíritos, com o nosso anjo guardião. Então, a frequência, né, da prece, e é muito comum, eu falo até por mim, né? É muito comum a gente passar um dia todo sem fazer uma prece sequer, né? A gente se perde nos afazeres do dia, a cabeça muito preocupada com uma coisa ou outra, né? Tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal outra coisa, e a gente acaba se esquecendo por orar, né? Eu até fiz uma prece ontem, até me desculpando, né? Falando, nossa, hoje eu não fiz nenhuma prece, né? Falando. E pensando, né? Porque Deus pensa e cuida de nós constantemente, e nós, às vezes, não dedicamos nenhum momento sequer para pensar nele e agradecê-lo, né? Então, isso é muito, muito forte, essa reflexão, e ela acaba acontecendo, né? Naturalmente, é uma coisa que eu venho percebendo. Principalmente quando a gente está atarefado com as coisas da matéria, né, com as nossas preocupações, muitas vezes legítimas, né, a gente acaba se esquecendo. Mas é uma coisa que deve cada vez mais se tornar hábito, porque é essencial para nós. Sem sombra de dúvidas. E aí ela faz aquela pergunta típica, né, que a gente vê acontecendo aqui em todas as comunicações, como que foi o primeiro momento dele ali após a libertação. Ele diz, e isso é muito interessante, chama muita atenção, de a facilidade também com que ele saiu e se desligou do corpo, mas quando ele despertou, né, a admiração que ele teve, a possibilidade de ele poder encarar e visitar outros mundos, e poder, e o mais interessante, e o que ele destaca no final, é a possibilidade de ter ali concretamente a certeza do que ele acreditava, da fé dele, né, de que aquilo era verdadeiro, então que essa vida existia, né, que os espíritos estavam ali, os mundos estavam ali. E ele fala, né, que minha visão maravilhada mergulhava nas imensidades desses mundos cuja existência e vitalidade eu afirmara. Né? Então, tudo aquilo que ele acreditava, de fato existia, e aquilo o maravilhou. Era uma miragem que me revelava e me confirmava a verdade dos meus sentimentos. Então, tudo aquilo que ele pensou e tinha no seu íntimo se revelou verdadeiro após a sua morte. E isso é muito interessante. E ele fala, né, que apesar que muitas vezes nós nos pensemos ou nos achemos seguros da nossa fé, hora ou outra acabamos por duvidar ali. Né? E ele coloca, se não duvidamos da fé em si, duvidamos dos meios em que temos para demonstrá-la. Ou seja, a maneira que nós usamos, os argumentos que nós temos, as provas que nós temos para professar aquilo que acreditamos. Então, hora ou outra, acabamos por desconfiar, né? Se não temos essa fé tão segura. E que, para ele, que provavelmente passou por isso, foi um alívio ainda maior e uma felicidade muito maior, por perceber que tudo aquilo que ele acreditava, de fato, acontecia daquela maneira. Isso é muito interessante.
Alguém quer comentar alguma coisa? O pessoal tá quietinho. A Ana tá quietinha. A Ana não comentou nada até agora. Não parece que ela tá na reunião. Tô achando que a Ana saiu, Vitor. Não, ela tá aqui. Tá? Tá. Estou aqui, Vitor, mas você está explicando aí tão bem que não tenho que comentar não, né, Marlene? Teve uma hora, eu tive a impressão que você tivesse saído. Ah, então tá bom que você tá Eu aí. saí porque a internet caiu. Mas aí já Caiu voltou. 2 vezes. Aí, depois eu voltei. Ah, então tá bom. Eu também tô achando isso, tá tudo ok. Nós estamos usufruindo aqui, viu? Tá ótimo, mas vocês ficam à vontade para comentar. Para fazer alguma pergunta também, se alguém quiser. Se ninguém quer comentar, então acho que a gente pode prosseguir, João. Prossigamos. Em vida, professáveis o espiritismo? Entre professar e praticar, há grande diferença. Muita gente professa uma doutrina que não pratica. Eu praticava e não professava. Assim como todo homem que segue as leis do Cristo é cristão, ainda que não as conhece, ainda que não as conhecesse. Também todo homem pode ser espírita, contanto que creia em sua alma imortal, em suas pré-existências, em sua marcha progressiva incessante, em suas provas terrestres e nas abluções necessárias para se depurar. Eu acreditava nisto. Era, pois, espírita, de a erraticidade, esse laço intermediário entre as encarnações. Esse purgatório onde o espiritismo culpado se despoja de suas vestes sujas para se revestir de uma outra, em que o espírito em progresso tece com cuidado a túnica que vai usar novamente e que deseja conservar pura. Como vos disse, compreendi e sem professar, continuei a praticar. Só essa tá bom, porque é uma questão muito interessante e cabe uma reflexão muito grande nela. Olha que forte, né? É uma coisa que a gente comumente pensa também, né? Porque ele não professava o espiritismo, então ele não era um espírita de falar sobre o espiritismo, e provavelmente nem chegou a ter contato, ou esteve, não a ponto de professar a fé espírita, né? Então ele não dizia que era espírita, mas ele era espírita através das suas ações, né? Então isso é muito forte. Normalmente se diz, e eu já vi essas reflexões algumas vezes, né? Quando se questiona, você é cristão? Né? Mas se for parar para pensar, às vezes nós somos cristãos só professando, mas não praticando, né? Estamos ainda um pouco distantes da prática dos cristãos verdadeiros. E essa é uma reflexão muito forte, que cabe a nós pensar e refletir, né? Será que nós estamos sendo espíritas mesmo? Será que estamos praticando o espiritismo, né? Como se diz, espíritas, nós estamos falando sobre espíritas que professam ou espíritas praticantes? Então, essa dúvida que fica, né? E porque o nosso grande objetivo não é professar, é praticar, né? Por mais que professar também seja importante. Por exemplo, se a gente pensar na influência que podemos colocar, né, em outras pessoas ou disseminar através da prática não, da prática também, mas do professar a fé espírita, a gente pode influenciar muita gente. Então a prática também influencia, porque a prática ela influencia daquela maneira silenciosa, né? É uma maneira tácita, como se diz. Ela ensina sem precisar de palavras para dizer. E a gente aprende muito com esse tipo de pessoa, né? Aquelas pessoas que fazem e a gente percebe olhando o que elas fazem, sem necessariamente elas terem que dizer sobre aquilo que estão fazendo. Então a gente vê as ações virtuosas, a gente vê a postura, a conduta correta, e aquilo nos inspira. A gente percebe, né? Essa pessoa tem uma influência ali, e o magnetismo intrínseco a ela também, através das suas ações. Eu já falei algumas vezes também, comentei do Geraldo Mendonça, né? E ele, pela prática e a conduta que tinha perante as suas dores e perante a vida, principalmente, a postura que ele tinha atraía pessoas do mundo todo, né? Então, pessoas iam de cidades e estados diversos a fim de conversar com ele, de falar sobre seus sofrimentos e etc. Então, é essa conduta que inspira, né? Essa pessoa que tem a conduta
que está ali e não fala sobre sua própria conduta, né? Muitas vezes pode falar sobre a moral, etc., como, por exemplo, o Jerônimo fazia através de suas palestras, mas a pessoa que possui essa conduta correta, em que os outros olham e que dizem, né, nossa, que estranho. Mas eu tenho um exemplo muito interessante, né, que foi, obviamente não foi premeditado, mas do meu grupo de amigos, né, todos bebem álcool, exceto eu. Né? E um dia um amigo chegou até mim e disse assim, olha, Vitor, às vezes eu fico envergonhado de beber perto de você. Né? Aí eu disse, sem nem pensar, né? Nunca imaginei que isso poderia acontecer. Aí eu disse, mas por que, né, você tem essa postura? Ele disse que é pelo simples fato de eu não beber, né? E que eu não bebo exatamente pelo fato de que faz mal, etc. Tenho essa conduta e penso que ela seja correta, né? E talvez ele pense isso também, né? Mas ainda não tem a força suficiente de dizer, olha, prefiro deixar esse hábito de lado e prefiro prezar um pouco mais pela minha saúde. Né? Não dizendo que todas as pessoas que utilizam do álcool são... o objetivo não é ofender ninguém, de nenhuma maneira, mas só dizendo que foi uma conduta que eu possuo, sem intenção nenhuma premeditada de influenciar diretamente alguém, que acabou influenciando. Né? Um pequeno exemplo, coisa simples, mas que nós também, todos nós aqui, temos condutas que influenciam, né? Porque todos nós somos ainda, por mais que imperfeitos, portadores de virtudes, e essas nossas virtudes, por mais ainda que pequeninas, elas influenciam as pessoas. E as pessoas nos observam sim, e a gente tem um grande exemplo, que são os filhos, né? Filho, se tem uma criatura que presta atenção, é filho, né? Que analisa a conduta, etc., o caráter, a forma de se portar, e se inspira muito nisso, né? A gente naturalmente, durante a nossa vida, tem pessoas que nos inspiram, né? Às vezes pessoas famosas, que têm boas condutas virtuosas, que chamam a nossa atenção. Então, essa prática, né, ela é aquela famosa frase de Francisco de Assis, né? Que é pregar o evangelho e, se necessário, usar palavras. Eu pregar o evangelho é exatamente praticá-lo. Né? Muito interessante, é uma reflexão que cabe muitos pontos. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Falar é mais fácil, né, Vitor? Com certeza. Praticar que ele, hein? Com certeza. E ele fala assim que não professava, mas ele praticava, né? Aí é que é. É o que você deu, o seu exemplo, né, do amigo. Você não precisou fazer sermão para ele, você não fez proselitismo, você não fez nada, né? Mas dentro da razão, ele sabe que isso não é ok. Aí ele falava assim, se o Vitor consegue, por que eu não consigo, né? Porque é mais ou menos isso, né? Exatamente, Marlene. E tem outras várias condutas que nós podemos possuir, né? E eu acho que o principal de tudo são as nossas condutas morais, né? Essas quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa perdoando uma ofensa sem se ofender com a ofensa que foi feita, né? São exemplos que nos inspiram, né? A gente vê uma pessoa e não é natural, né? Normalmente o nosso convívio, quando uma pessoa ofende, a outra vai ofender de volta. Então, quando a gente vê, isso é uma coisa que chama atenção. Tão simples, mas chama tanta atenção, né? A gente vê uma pessoa perdoando ali, né? Às vezes não falando nada, silenciando, ou falando, não, tá tudo bem, tá tranquilo, né? Não se ofendendo com uma ofensa feita. É um tipo de conduta moral que chama a atenção. Então, uma pessoa que possui isso é uma pessoa que vai, né, atrair aqueles que estão ao seu redor, né, naturalmente. Então, imagina, quando a gente possui cada vez mais essas condutas, mais pessoas iremos influenciar. Esse é o poder da prática, né? Porque tem até um exemplo, né, que eu me lembrei agora que o Haroldo coloca em uma de suas palestras, em que ele disse que teve um dia que ele estava dirigindo, ele estava com o filho dele, muito estressado com o trânsito, e tinha alguém fazendo alguma coisa no trânsito na frente dele, e ele abriu a janela para xingar a pessoa. E aí o filho dele virou para ele e disse assim, nossa, pai, imagina se essa pessoa assiste suas palestras. E aí ele ficou com a cara, né, desse tamanho, como se diz. Aí ele fechou o vidro, né, e começou a refletir, porque é exatamente essa diferença da prática e do professar, né. Olha que interessante, porque ele, obviamente, como um espírito imperfeito, tem ainda suas imperfeições e tem os seus vícios. E ali no momento prestes a errar, teve o anjo da guarda ali que influenciou o garoto a dizer para ele aquilo que o fez impedir a ação. Né? Um exemplo que ele conta rindo, né? Mas que tem uma moral por trás muito importante, que é exatamente isso que o Espírito está dizendo aqui para nós, na resposta dele. Né? Então, olha que interessante, a astúcia de um Espírito. Né? Uma pergunta tão simples, né? Que
por muitos de nós seria respondida como sim ou não, ele coloca uma reflexão tão grande, tão profunda como essa, de que professar e praticar tem uma distinção ali gigante entre essas duas coisas. Mais alguém quer colocar? Alguma reflexão? Alguma dúvida? Alguma coisa? Uma bela lição, né? Acho que é isso. Mas vão preferir pensar que estão entendendo tudo. Então, ô João, podemos continuar. Aqui tem uma observação, né? Essas 3 comunicações foram obtidas por 3 médiuns diferentes, completamente estranhos entre si. Não temos nenhuma prova material da identidade do espírito que se manifestou. Porém, pela analogia dos pensamentos, pela forma da linguagem, podemos admitir, ao menos, a presunção de identidade. A expressão tece com cuidado a túnica que vai usar novamente é uma encantadora figura que pinta a solicitude com a qual o espírito em progresso prepara a nova existência que o deve fazer progredir. Os espíritos atrasados são menos cautelosos e, por vezes, fazem escolhas infelizes que os fazem recomeçar. Olha que interessante, né? E nem parece, né? Se Kardec não coloca, quem diria que foi dado por médiums diferentes e que em momentos diferentes. Então, isso daí, e é exatamente nisso, pessoal, que consiste a metodologia científica que Kardec desenvolve. Então, são 3 médiuns desconhecidos entre si e que desconheciam o espírito que estava se comunicando ali. Então, não tinham prova, e como Kardec coloca, não tinham prova da identidade material desse espírito. Mas que a comunicação ela é tão sublime e a prova de que era o mesmo espírito através da linguagem e a forma de se expressar é tão evidente que não tinha como deixar passar, né? Que exatamente Kardec absolutamente percebeu isso, o que é muito interessante. Alguém quer comentar alguma coisa? Que a gente já finalizou aqui. Então, eu gostaria de comentar uma coisa assim. Às vezes eu estou fazendo meu serviço e ouvindo rádio AM. E aí as pessoas falam, porque o fulano morreu. Aí o radialista fala muito assim, ele já está lá em cima, cuidando de nós aqui, cuidando de você. Então, gente, tem muita gente que não entende ainda a lei da reencarnação, da evolução espiritual. É muita gente. Com certeza, Verinha. Querendo ou não, e por mais, até entre os espíritas, né? Muitos de nós conhecemos, mas não temos ainda fé, né, nessa reencarnação, a ponto de fazer daquilo uma mudança nas nossas vidas. Kardec faz essa distinção, ele coloca, né, os tipos de espíritas, aqueles que compreendem os fenômenos, se admiram com os fenômenos, mas não têm vontade suficiente para estudá-los, aqueles que têm vontade de estudar e compreendem o alcance filosófico do espiritismo, mas ainda não têm a coragem e a força de vontade para praticar o que essa filosofia propõe, e por fim, que são os verdadeiros espíritas, como chama Kardec. São aqueles que entendem, observam os fenômenos, não se contentam com os fenômenos, estudam os fenômenos filosoficamente e não se contentam somente com o alcance filosófico, mas, por fim, colocam essas reflexões filosóficas como prática na vida. Né? Esses são os verdadeiros espíritas, segundo Allan Kardec, o que é muito interessante. Tony, você quer comentar? E esse livro, Céu e Inferno, foi justamente escrito justamente para esclarecer sobre essa questão, né? O que acontece após a morte, como que a pessoa fica. E Allan Kardec também fez a escala espírita, mostrando que tem vários tipos, 3 ordens, várias classes. Então, detalhou bem essa parte para esclarecer, né, sobre o depois da morte. Né? Exatamente. Uma ótima observação do Tony, porque o grande objetivo dessa obra é mostrar esse pós-vida. Porque muito se fala, e exatamente esse é o motivo pelo qual o livro chama o Céu e o Inferno, né? Porque
esse estado que é muito pensado, como se fala em vida após a morte, é naturalmente que quase todas as pessoas pensem, pelo menos falando aqui no Ocidente, no céu e no inferno. Então, esse é o grande objetivo do Espírito, de falar sobre o estado do Espírito pós a morte. E mostrando isso na primeira parte do livro, com a doutrina, né, com as reflexões filosóficas e com as análises que o Kardec adquiriu através da ciência espírita. Então, ele demonstra doutrinariamente todos os conceitos, etc. E, por fim, né, na segunda parte do livro, que é a que nós estamos agora, ele demonstra através dos exemplos, as evocações, os estados dos diferentes tipos de espíritos. Por enquanto, nós estamos ainda nos felizes, mas depois nós vamos passar para outros tipos de espíritos, os sofredores, os suicidas, os que estão ali no meio do caminho. Então, a gente vai ver muito tipo ainda. E isso é muito interessante porque a gente vai ver exatamente como que é o estado de cada um deles ali naquele momento, né? E essa variedade de estados que existem após a morte, e não necessariamente como se pensa, né, até aquele momento, né, até então, no céu e no inferno, né, que seriam dois estados, né, ou você estava ali na felicidade eterna no céu, ou no inferno ali no sofrimento eterno. Já o Espiritismo ele vem revolucionar isso e mostrar outra coisa. São mais de 80 casos, né? Os exemplos lá são mais de 80 casos. Então tem muita demonstração sobre o depois da morte, né? E demais. Fica muito claro. Exatamente. Sem contar com os casos da revista espírita, né? Que aí a gente aumenta esse número muito mais. Mas o que não falta é exemplo claro para a gente entender, né? Por enquanto tá bom, né? Eu estou sabendo que agora eu só estou apreciando. A hora que chegar nos outros casos, eu falo, ó, meus colegas aí. Ó, meus amigos, meus parceiros. Por enquanto nós estamos admirando, né? Por enquanto a gente está admirando, achando bom, igual daquela Condessa Paula. Agora esses daí são para inspirar, né, a gente. Mas é como vocês colocaram, né? Logo menos a gente vai aqui, ó, até passar aqui, ó. Depois a gente vai ver os espíritos em uma condição média, sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, endurecidos e expiações terrestres. Então a gente tem aí vários para ver. Eu imagino que a maioria das pessoas estejam aqui, né? Em uma condição média. Então a gente não está ali, às vezes, nem muito bom, nem muito ruim, né? Está no meio do caminho ainda. Mas tem muita coisa para progredir. Pessoal, eu acho que não seria necessário a gente começar essa comunicação agora. Eu penso que seria mais interessante a gente deixar para a semana passada, até para não ficar picado, né? Eu não acho que fica legal ficar picado, até porque falta um pouco tempo, né? Também acho que a gente começar com isso. Então, eu também acho. Porque senão fica picado, aí o pessoal que não está aqui hoje também pega no meio do caminho. Porque se começar agora vai ter que repetir, não é? Semana então, que vem. Aí na semana que vem ninguém mais lembra o que falou. Né? Então, eu acho interessante a gente analisar um pouquinho antes, né? Ou se alguém quiser levantar alguma questão, alguma dúvida, ou falar sobre o que a gente estudou hoje. Mas eu não vejo problema de a gente finalizar por aqui. Então, eu gostaria de aproveitar e dizer o seguinte. Essa pandemia, para mim, trouxe muito benefício. Porque o que eu estou aprendendo nos estudos, o tempo que eu tenho agora para eu fazer prece, para eu viver uma vida mais tranquila, eu estou, assim, até assustada comigo. Gente, eu não quero sair mais, eu acostumei tanto ficar em casa. Eu estou achando tão prático essas reuniões online, né? Eu participo do Amor Exigente, as reuniões são online também. Então, assim, sabe, tudo de crescimento espiritual, para mim está sendo um grande aprendizado. É verdade, Verinha. É isso mesmo. Também penso assim. A tecnologia nos proporcionou isso, né? Muito interessante. E graças a Deus, o Antônio foi intuído, né, em fazer e nos proporcionar tudo isso, né?
Então, É velho. verdade, né? Oi, desculpe, Ana, pode falar. É verdade isso que a Verinha disse. Todos nós aprendendo bastante, né? Eu, por exemplo, que já há 3 meses estou com esse problema, se não fossem as reuniões online, eu não iria mesmo ao centro, não teria condições, né? Então, tem sido ótimo, embora eu não esteja mais participando de todas as reuniões como eu participava, né? Tive que reduzir, mas é isso aí, é só aprendizado, né? Para mim também foi muito bom. Nossa, eu também acho. E assim, sabe o que eu tenho observado, que eu comento aqui com o Antônio? Nós intensificamos os estudos, Isso, que o estudo é muito importante. muito importante. Nós intensificamos. E aí o Tony está falando aqui atrás para mim sem parar. Lembra de quinta. Então, vou falar. E já que vocês gostam de estudo, que é quinta é o Arthur Valadares, viu, gente? Que virá. Vai ser outro banquete. Coragem da Coragem da fé, o tema que ele vai falar. Bonito, né? Coragem da fé. Muito interessante esse tema. Não vamos perder por A nada. fé cega e a fé raciocinada. Provavelmente ele vai debater muito isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, acho que é isso, pessoal. Se ninguém tem mais nada para colocar para nós, a gente se encontra na semana que vem, né? Vou aproveitar a presença do Zé Mauro e pedir para ele